dando para ver. Não está dando para ver todo mundo, mas tem bastante. Já estamos em 6, né? Acho que já podemos, né? Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje. Dessa revista nova que nós já tivemos. É a terceira aula, né? Já não é tão nova assim. E são 13 lições. A de hoje é a de número 3, né? E a revista fala, né, de certas ideias e suas consequências, né? Nós estamos estudando aí algumas ideias que estão correndo nas igrejas, não só de hoje, mas de algum tempo para cá, né? De algum tempo de alguma experiência que as igrejas estão enfrentando há algum tempo. Então, são temas bastante atuais, e o que me chamou a atenção nessas lições é que, às vezes, a gente fala sobre o assunto, mas não com as palavras que constam aí dos textos das lições, né? Como ateísmo, gnosticismo, hedonismo, individualismo, mas isso são assuntos que estão presentes no nosso dia a dia, nas nossas conversas do trabalho, nas nossas conversas da igreja, e essas lições buscam aí trazer alguma luz sobre esses assuntos, né, para que a gente não caia nos erros que estão envolvidos, muitas vezes, por pessoas que defendem, por pessoas que atacam essas posições. Então, sabendo do que se trata, a gente consegue ter uma noção melhor, uma ideia melhor, né, e poder até argumentar, fazer a defesa da nossa fé, né, para quando nós formos questionados. Então, antes de começar, eu vou nos dirigir a Deus em oração, pedindo a orientação do Espírito Santo para a gente poder iniciar o estudo da lição. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos primeiro agradecer por tua bondade e misericórdia, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, ó Deus. Sabemos que se estamos aqui hoje é porque a tua providência nos guiou e nos protegeu e nos conduziu até este momento, ó Deus. Queremos te pedir, ó Pai, que nesses breves momentos de estudo da tua palavra, o teu Santo Espírito esteja nos iluminando, nos orientando, nos guiando no estudo, na condução do estudo, ó Deus, para que possamos refletir sobre a tua palavra, ó Deus, e permitir que teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ó Deus, trazendo ensino, trazendo correção, trazendo admoestação, ó Deus, para que possamos compreender melhor a tua palavra, ó Deus, e isso venha a reforçar a nossa fé em ti, ó Deus, colaborar no nosso processo de santificação, ó Deus, e permitindo que nós possamos viver uma espiritualidade sadia no dia a dia da igreja e de nossa vida no mundo, ó Deus. É o que nós te pedimos agora, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o que eu gosto sempre de falar, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, né? O objetivo da aula é muito mais do que ficar simplesmente jogando o texto da lição, é fazer a gente refletir sobre aquilo que está proposto pelo autor da lição, para que a gente possa também fazer a nossa reflexão, né? A gente ser forçado a parar e pensar, para que isso possa trazer alguma orientação para a nossa vida prática, né? Essas questões são bastante práticas e é sempre bom a gente trazer as nossas dúvidas. A aula de hoje, essa de número 3, que está destacada em azul, espiritualismo da moda. E eu aqui, nesse próximo slide, eu destaquei essa expressão da moda, porque eu acho que é preciso fazer uma advertência para a gente poder prosseguir nesse estudo. O objetivo da lição não é questionar a busca por espiritualidade. Eu acho que isso é muito importante a gente destacar desde o início, porque a lição não vai falar nada contra a nossa busca pela espiritualidade. O que o autor, e a gente vai tentar demonstrar no curso da aula, ele quer mostrar é o seguinte, é que existe a forma correta da gente viver a nossa espiritualidade e existe a forma errada, né?
E da mesma forma que existe o certo e errado, existe também muito modismo envolvendo essa questão de espiritualidade. E a gente vai ver no decorrer da lição que esse modismo, que essas práticas, elas não são de hoje. A gente vai estudar, quando fala espiritualismo da moda, a gente vai focar naquilo que está acontecendo hoje. Mas a gente vai ver que ideias erradas sobre como desenvolver a sua relação com Deus, elas já existem, né, desde os primórdios. Né? A gente vai ver o texto básico aí, que é de Colossenses, a gente vai ver que Paulo escreveu essa carta para os cristãos que viviam na cidade de Colossos para corrigir alguns modismos que existiam naquela época. E é a partir daí que a gente vai tirar a base para o nosso estudo. Eu trouxe aqui o texto base da lição, está lá em Colossenses 2, de 20 a 23. Deixa eu só ver se eu consigo. Eu não sei se o mouse aparece aí na tela. Aparece quando eu mexo meu mouse? Aparece? Aparece. Aparece. Isso, para a gente fica mais fácil para eu tentar mostrar o que eu quero aqui. Bom, Colossenses 2, de 20 a 23. Esse texto que está aí é o da Bíblia na tradução da Nova Linguagem de hoje. É um texto mais fácil da gente compreender, porque o da revista e corrigida, né, do João Ferreira de Almeida, ele deixa algumas dúvidas. E eu vou fazer a leitura aqui para a gente poder prosseguir. Depois a gente vai falar um pouco mais dessas coisas. Então, é Gálatas 2, de 20 a 23. Paulo escreve: Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais regras como estas. Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Eu trouxe também o texto na versão da Bíblia, a mensagem, né? O autor dessa é uma paráfrase, né? Ela é escrita numa linguagem contemporânea, talvez até mais moderna do que a tradução na nova linguagem de hoje. Foi escrito por Eugene Peterson, o reverendo Misael. Eu já ouvi ele citando essa tradução em algumas pregações que ele fez. Inclusive, o Eugene Peterson morreu recentemente, né? E nessa versão, o texto se torna assim até mais fácil, né? Ele fala, né? Porque vocês deixaram para trás aquela religião pretensiosa e infantil, né? Porque agora se permitem intimidar por ela, não toquem nisso, não provem aquilo, não cheguem perto daquilo. Ele fala, acham que essas coisas que hoje estão aqui e amanhã desaparecem são dignas de atenção? E é interessante agora essa passagem, né? Ditas em alta voz, essas ordens podem impressionar, chegam a parecer religiosas, evocando humildade e sacrifício. Isso é que é importante, mas não passam de outra forma de autoprojeção, de parecer importante. Mais na frente, a gente vai fazer um estudo mais detalhado desse texto aqui. Por hora, eu só vou passar para vocês a estrutura da lição de hoje. A gente vai falar do espiritualismo, né, das origens dele, né, o que é, como surgiu, como ele se manifesta hoje e qual é a resposta bíblica para esse espiritualismo, né? A gente vai discutir a resposta bíblica a partir desse texto de Colossenses 2, de 20 a 23. É interessante que
a gente vive num período da história altamente tecnológico. Embora esse altamente tecnológico tenha a ver quando a gente olha para o passado, né? Porque daqui a uns tempos alguém vai falar lá atrás, né? Que altamente tecnológico não era nada disso que nós temos hoje. Mas é interessante que, apesar da gente estar vivendo, né, uma época em que a tecnologia está dominando a nossa vida, está conduzindo a nossa vida, muito se tem falado em espiritualidade ou espiritualismo, né? Apesar da tecnologia, apesar de todos os avanços, o ser humano não consegue deixar de lado essa parte espiritual da sua vida, né? E se a gente faz uma pesquisa rápida na internet, a gente encontra muita coisa sobre isso. Olha só, na medicina, né, os cientistas estão investigando lá como a espiritualidade pode ajudar na saúde do corpo, né? Eles falam que tem várias pesquisas aí que dizem que as pessoas que têm fé respondem melhor a diversos tratamentos médicos. Isso já é coisa que se diz há bastante tempo, né? Olha só, até na economia, né? Tem esse livro aqui, Espiritualidade, Economia e o Mundo dos Negócios, né? Em que esse escritor português, Paulo Vieira de Castro, debate com esse economista Marcos Eduardo de Oliveira, né? Sobre como a espiritualidade afeta o mundo dos negócios. E não poderia deixar de ser também no mundo da igreja, né? O mundo gospel, né? Em que a gente vê agora não, já há um bom tempo, né? Uma enxurrada de livros que falam sobre espiritualidade, espiritualismo, como ser espiritual, desenvolvendo a espiritualidade e até mesmo sobre batalha espiritual. É um tema que é bastante enfocado no mundo gospel. Mas o que é espiritualismo, né? No contexto da lição, do estudo que a gente vai fazer hoje, esse espiritualismo é conceituado como um movimento que tem como objetivo resgatar algumas práticas espirituais dos cristãos da Idade Média, ou seja, né, resgatando coisas que já foram praticadas há muito tempo atrás, né, e eles buscam nisso aí um modelo para desenvolver uma espiritualidade para os dias de hoje, né? Está relacionado quase sempre com aquilo que é místico, né? E por místico aqui, quando a gente fala algo místico, está ligado ao sobrenatural, não é nas nossas experiências racionais, está muito ligado ao emocional, ao subjetivo, ou seja, é muito focado na experiência de cada um, né? Então as pessoas falam muito isso, né? Eu tive uma experiência com Deus, eu tive uma experiência espiritual de determinada situação. E outra coisa, né? Quando a gente fala em espiritualismo ou espiritualidade, a gente está falando da mesma coisa, né? Então, a origem disso está lá nos cristãos da Idade Média. E como que eles viviam isso, né? Eles viviam através daquelas práticas, né, de monges e freiras que tinham o costume de se afastar da vida em sociedade. Eles buscavam aqueles mosteiros, aqueles conventos e se retiravam, né, em busca de algo assim, de viver isolado, de não permitir que outras coisas afastassem eles de uma busca, de uma comunhão maior com Deus, né? Eles chamavam isso de experiência mística, né? Eles iam lá para os locais distantes, afastados, e às vezes até se passavam fome, se expunham a situações de desgaste para que se esvaziassem das coisas desse mundo para que eles pudessem focar nas coisas espirituais, né? Olha aqui nessa imagem tem um exemplo, né, do que era um mosteiro na Idade Média, né? Então as pessoas deixavam a vida nas cidades, nas vilas e iam para esses lugares, né? Aí tinham aqui, ó, os claustros, né, que era onde eles ficavam isolados, se dedicando à oração, à penitência, tudo aquilo na busca de que nada de fora
tirasse a atenção que eles estavam tentando focar, né, na sua relação com Deus, né? Aí a gente percebe, a princípio, que a motivação dessas pessoas era boa. Por quê? Porque eles estavam tentando tirar, né, da atenção deles tudo aquilo que pudesse afastá-los de uma maior comunhão com Deus, né? Então, eles levavam a sua Bíblia, tentavam viver uma vida de isolamento, de oração, de dedicação ao estudo da palavra, esperando que dali viesse um maior crescimento espiritual, né? Entretanto, a gente vai ver mais um pouco à frente que esse isolamento social, ele não produz uma verdadeira santidade. Não é isso que vai nos trazer crescimento espiritual. A gente vai chegar nesse ponto aí, né? Aí o que aconteceu quando entrou a Reforma Protestante? Essas práticas perderam muito da sua importância. Por quê? Porque com a introdução da Reforma Protestante, houve um incentivo maior para que as pessoas começassem a ler a Bíblia, a estudar a palavra, coisa que até um tempo antes era até proibido, né? Eles falavam que a Bíblia era tão complicada de se entender que se as pessoas não tivessem preparo para fazer a leitura, elas poderiam entender tudo errado e isso traria mais prejuízo do que benefício, né? Aqui eu até citei aquele livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Foi um filme muito famoso, eu não sei se vocês se lembram da história do filme, do livro. Eu sou um fã incondicional do Humberto Eco, li quase todos os livros dele, e cada um melhor do que o outro. Mas O Nome da Rosa conta a história de um inquisidor que se dirige até um convento para investigar uma série de mortes que ocorriam lá, né? E ele acaba descobrindo que a causa das mortes, eu vou dar o spoiler aqui, né? Era o acesso a um livro sobre o riso, né? Por quê? Porque só os mosteiros, só os conventos é que tinham livros, né? As bibliotecas estavam restritas a esses locais, porque as pessoas não podiam ter conhecimento, né? Então era um domínio da igreja a partir do conhecimento. E aí narra toda a história da investigação que ele faz, né? E o livro é muito interessante porque retrata bem esse período da Idade Média, né? A época das Inquisições e como funcionavam as coisas, né? E como literatura é coisa da melhor qualidade, né? Então retrata bem esse período aí em que as pessoas eram proibidas de estudar, eram proibidas de ler e o conhecimento vinha todo da igreja. E muitos dos que faziam, né, dos que propagavam a fé nessa época, viviam nesses mosteiros, nesses conventos, nessas construções, afastados de tudo, se dedicando ao estudo da palavra. Aí, com a Reforma Protestante, a partir do incentivo da leitura da Bíblia, né, essas práticas perderam muito da importância, porque as pessoas perceberam que o conhecimento, a sua relação com Deus, vem do conhecimento da palavra, né? E isso deixou de ter muita importância. Agora, já fazendo um pulo na história, vindo agora para um momento mais bem próximo da nossa, né, a gente também teve esses momentos ou esses movimentos místicos que influenciaram a espiritualidade. O que nós temos, né? Nos anos 60, surgiu o movimento carismático, né, que até hoje ainda influencia fortemente a Igreja Católica. Nos anos 80, nós fomos tomados aí pelo movimento gospel, né, que trouxe uma nova forma de ver a espiritualidade, né? E por fim, né, bem mais recente, nós tivemos o neopentecostalismo, ou seja, que traz uma nova forma de incentivar a busca da espiritualidade. E é neste último aqui que a gente vai
vai focar o nosso estudo de agora em diante, porque é o mais próximo de nós, né? É alguma coisa que ainda nós estamos vivendo e convivendo com essa influência, com esse movimento neopentecostal. Eu vou pular essa questão do movimento carismático, eu vou falar rapidamente, né, que ele surgiu em 1967, lá nos Estados Unidos, né, por esse casal aqui, os professores Ralph Kafer e sua esposa, Pat, e um outro casal, William Story, e Patrick Bourgeois, né, instigados por leituras que eles fizeram dos livros. Eles falam em outras línguas, esse eu não conhecia, e A Cruz e o Punhal. Esse aqui acho que já é mais conhecido, né? Eu, pelo menos, cheguei a ler há bastante tempo atrás. Mas eu lembro que é um livro muito antigo, eu peguei da minha mãe, que ela ganhou de alguém, e é um livro muito antigo. Então, a partir das leituras que eles fizeram, eles começaram ali a traçar aquela coisa do batismo com o Espírito Santo, imposição de mãos, né? E daí surgiu esse movimento carismático muito influenciado por esses livros, né? E por essa questão do batismo com o Espírito Santo. E essa aí é uma foto da casa onde ocorreu o primeiro batismo no Espírito Santo, lá nos Estados Unidos. Mas hoje, né, as manifestações de espiritualismo que a gente precisa conhecer bem, porque influenciam bastante a nossa vida, estão concentradas no neopentecostalismo. A gente ouve falar muito esse termo, né, de igrejas neopentecostais, neopentecostalismo, mas a gente não tem uma visão bem clara disso, né? Pentecostalismo é um movimento de renovação do cristianismo, né, que dá ênfase também a uma experiência direta e pessoal, né, com Deus por meio do batismo no Espírito Santo. A gente poderia dizer assim, que é uma versão evangélica do movimento carismático na Igreja Católica, né? Ele é influenciado pelas mesmas práticas, né? Batismo no Espírito Santo, né? Aquelas questões de falar em línguas, né? Tem a ver com Pentecostes, né? Que é aquela festa, aquela celebração judaica que a gente lê lá no início do livro de Atos, né? Quando os apóstolos estavam reunidos naquele salão, né, e houve a descida do Espírito Santo sobre eles e começaram a falar em línguas, né, e essas pessoas influenciadas por esse acontecimento, né, começaram a desenvolver essa forma pentecostal de se relacionar com Deus, ou seja, dar importância, né, uma ênfase muito grande a essa questão do batismo do Espírito Santo, de falar em línguas, né, de dons espirituais, que já foi, né, grandemente estudado na nossa igreja, né? Então, as igrejas pentecostais fazem alusão a esse acontecimento lá do início do livro de Atos, né, como um símbolo para todos os que se converteram ao cristianismo, né? Então, o batismo no Espírito Santo, né, eles seriam lá o fruto, né, os primeiros frutos da colheita de uma grande parte dos milhões de almas. Então, eles se entendem, né, como filhos daquele movimento que se iniciou lá nesse evento narrado em Atos 2, se eu não me engano. Mas a gente já tem agora uma nova corrente surgida do pentecostalismo, que é o neopentecostalismo, que é uma expressão que surgiu pela primeira vez na década de 1970, né, para as igrejas que já eram pentecostais, né, e que saíram do pentecostalismo. Eles acabaram abraçando algumas práticas do pentecostalismo, mas não todas. Ou seja, nós podemos dizer que eles são filhos do pentecostalismo, né? Mas eles não abraçaram todas as práticas, né? Eles também acreditam, né, nessa questão da palavra pós-bíblica, ou seja, né, a revelação por meio do Espírito Santo teria uma importância grande para eles, né? Eles não se apegam exclusivamente à revelação que está na palavra de Deus. Eles aceitam, eles admitem essas revelações posteriores, né, ou fora da Bíblia, por meio desses dons, né, dons de línguas, dons de cura, realização de profecias. Ou seja, eles
acabam acrescentando revelações às que já estão na Bíblia, né? Eles também são caracterizados por imposição de mãos, né? Querendo com isso trazer uma atuação do Espírito Santo, né? Eles acreditam que ao impor as mãos, eles estariam como que não sei se seria a palavra certa, seria distribuindo o Espírito Santo, mas eles estariam fazendo com que o Espírito Santo agisse sobre as pessoas, né? Eles discutem também, eles pregam essas questões de maldições hereditárias, possessão demoníaca, né? E outras coisas dessa forma aí de se ver a atuação do Espírito Santo. É interessante que nós temos mais de 19 mil denominações ou grupos neopentecostais. E eles alcançam aí, eles possuem mais de 295 milhões de seguidores. No Brasil, acho que talvez seja do ramo aí evangélico o que mais cresça, né? Nós vemos, principalmente nas periferias das grandes cidades, né, são as igrejas que dominam. E quais são essas igrejas neopentecostais, né, desse movimento mais novo? A principal delas, talvez a mais conhecida, seja a Igreja Universal do Reino de Deus, comandada pelo Edir Macedo, mas nós temos também a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Renascer em Cristo. Eu vou citar aqui só as mais conhecidas: a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, né? Ministério Nova Jerusalém e várias outras, né? Todas elas pertencem a esse ramo neopentecostal e a essa forma de buscar essa espiritualidade, né? Eles só acreditam que a nossa relação com Deus se desenvolva por meio dessas coisas do batismo do Espírito Santo, por essas pela ação, né, pela expressão dos dons do Espírito Santo. Outra coisa que eles falam, né, que eles ocorrem muito, né, as práticas que eles adotam. Olha só, isso aí está na revista. Isso eu nunca tinha ouvido falar. O riso desenfreado, eles chamam lá de unção do riso. A queda provocada pela passagem do paletó do pregador, isso também eu nunca tinha visto, né? Essa questão de identificação de entidades demoníacas e demarcação de território, isso já é antiga. Esses jargões que eles usam muito, né? Que eu amarro, eu repreendo Satanás, eu declaro a vitória, esta cidade pertence ao Senhor Jesus, esta escola, esta casa, né? Essa questão aqui de orar, né, no alto de montes, né? E por fim, a unção de objetos, né? É muito comum aquela questão da água, né? Eles conseguiram ressuscitar aquela coisa da água benta da Igreja Católica, né? Inclusive, eles dizem até que trazem a água do Rio Jordão. Eu já vi isso falando algumas vezes. Mas tudo isso, a gente vai ver na sequência, não é uma forma sadia, ou pelo menos bíblica, da gente desenvolver a nossa espiritualidade. A revista fala muito, né, nesse livro do reverendo Augusto Nicodemos, Fé Cristã, Misticismo e Fé Cristã e Misticismo, né, da editora Cultura Cristã. Ele fala que essa espiritualidade se reveste de um misticismo, ou seja, de práticas ligadas ao sobrenatural, que apela profundamente às almas que, por natureza, são mais piedosas e religiosas, as quais também se encontram dentro do limite da tradição. O que ele está querendo dizer com isso? Que no nosso meio evangélico existem muitas pessoas que são mais sensíveis a essas questões, né? Elas têm uma preocupação muito grande em desenvolver a sua espiritualidade. E isso não está errado, né? Mas elas são mais sensíveis a esses ensinos. Então, essas pessoas começam a ouvir esses ensinos de que é preciso ter o batismo do Espírito Santo,
que é preciso que você se afaste de tudo, que você vá aos montes para orar, para ter uma experiência mística com Deus, e isso aí acaba tocando muito essas pessoas. E eles acabam sendo atraídos por essas práticas, né? E olha só, né? A questão de jejum, abstinência, isso acaba chamando a atenção dessas pessoas que muitas vezes elas são sensíveis, mas não conhecem a palavra. E aí elas se tornam presas fáceis para esses ensinos errados, né? Por isso é que a revista ela não só fala dessas formas erradas, mas ela quer trazer para nós, principalmente, né, qual é a forma correta da gente viver a nossa espiritualidade, né? O que significa viver a espiritualidade? O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso, né? O apóstolo Paulo tratou dessa questão na carta que ele escreveu aos Colossenses, e é o que a gente vai passar a tratar agora. Qual é o contexto dessa carta? É interessante a gente entender um pouco do contexto, né, do texto bíblico, porque aí a gente consegue ter uma ideia melhor daquilo que o autor está escrevendo. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, ele estava na cadeia. Não foi ele que fundou essa igreja, né? A gente vai ver, se for ler a carta, o texto todo da carta, há a sugestão, há a ideia de que essa igreja de Colossos foi fundada por Epáfras, né? E depois Paulo, na cadeia, ficou sabendo, né, das heresias que estavam circulando na igreja, né, e causando mal espiritual aos membros da igreja. E Paulo resolve, então, escrever essa carta para trazer algumas orientações aos colossenses. E um dos temas que ele trata na carta, não é o único, né? Mas ele fala muito da centralidade e da eficácia da obra de Jesus, né? A questão das falsas doutrinas, né? E os autores acabam discutindo bastante, né, de qual era a origem dessas falsas doutrinas. Se eram só dos judaizantes que viviam e conviviam naquela época, ou se tinha também outros ensinos vindos lá daquelas tradições gregas, né? Porque nós temos que lembrar que essa carta foi escrita no início da era cristã, né? Quando o helenismo, né, era a cultura dominante, né? A cultura que dominava naquela época era a grega, né? Com toda aquela infinidade de divindades, né? Com todos os ensinos falsos que eles traziam. E tinha também a influência dos judeus, né? Que estavam apegados principalmente às práticas da lei como regras de salvação. Eles acabavam misturando o cristianismo, né? Querendo trazer para o cristianismo, para a libertação da lei, né? Para a suficiência do sacrifício de Jesus, eles acabavam querendo impor algumas regras, né, de procedimentos, de formas de cultuar, de formas de viver, até de comida, né, de dieta, para que pudesse desenvolver a salvação das pessoas. E é contra isso que Paulo está tentando mostrar o erro através da carta dele, né? Olha só os erros que a gente tinha nessa igreja. O gnosticismo, que é aquele ensino, né, que para você alcançar a sua salvação, você precisa ter acesso a uns conhecimentos secretos, que somente algumas pessoas detinham, né, e você tinha que se tornar um discípulo dessas pessoas para que eles pudessem compartilhar com você os ensinos secretos que eles tinham tomado conhecimento. Outra coisa, né, um outro erro que estava dominando os crentes lá em Colossos era a questão do legalismo, ou seja, né, aquela dependência das práticas da lei para colaborar com a salvação. Uma outra coisa era o misticismo, né, aquelas práticas sobrenaturais que as pessoas tinham que praticar para também colaborar no seu processo de santificação. E aí começavam aquelas crenças, né, que eles precisavam
mortificar a carne por meio do alto flagelo, né, como forma de domar o seu espírito. Né, isso também era influência da cultura grega, né, naquele ensino, daquele dualismo, né, de que havia as coisas boas e as coisas ruins, e eles viviam em eterno conflito, né, que a alma era boa, a carne era fraca. Então isso aí fazia tudo parte do misticismo pagão. E por fim, né, tinha o ascetismo, que é aquele ensino que você tem que abrir mão de algumas coisas, de algumas práticas, para com isso você elevar a sua espiritualidade. É mais ou menos, isso está interligado com o misticismo. Por quê? Você precisa dominar o seu corpo, né? Tirar todas as suas vontades, né? O texto até dá a ensejar, a gente vai ver mais um pouco. Por exemplo, a questão da sexualidade, né? Eu preciso controlar a minha sexualidade, né? Eu preciso abrir mão dela. Da comida, é outra coisa que a gente gosta muito, né? Não todos, mas uma boa quantidade das pessoas tem muita dificuldade de lidar com a comida, né? Por quê? Porque ela dá sensações, né? Ela nos transmite algumas sensações e a gente acaba perdendo o controle, comendo mais do que deveria. Então a gente teria que exercer um domínio sobre isso para que a gente pudesse controlar o nosso espírito e assim o liberar para que ele pudesse, né, se elevar diante de Deus. Então isso era o ascetismo. Normalmente as pessoas se retiravam da sociedade, né? Eles iam viver isolados para tentar dominar o seu corpo, né? Para que o espírito ficasse livre, para que Deus pudesse falar. Esses eram os erros, então, que Paulo estava tentando combater na sua carta lá aos Colossos, né? Então, olha só, né? Alguns colossenses buscavam a verdadeira espiritualidade por meio do misticismo pagão e do ascetismo, né? Por isso é que eles tinham essas regras lá. Não toque nessa coisa, não prove aquela, não pegue naquela. A gente se lembra que em outras cartas o apóstolo Paulo fala, inclusive, daquela... Ele emitiu o ensino dele sobre aquela discussão de comer a carne que era sacrificada aos ídolos, né? Tudo isso eram dúvidas daquelas pessoas, né? E aqui eles conviviam com essas regras estavam presentes na igreja. Eles recebiam esses ensinos, ó, você não toque nesta coisa, você não prove aquela, você não pegue essa outra coisa, porque isso vai te atrapalhar no seu relacionamento com Deus. Você tem que dominar as suas sensações, você tem que dominar o seu corpo para que o seu espírito fique livre. Pois só com o espírito livre é que você vai conseguir se relacionar com Deus, né? Mas, né, lá na frente o apóstolo Paulo fala: essas práticas não produzem a verdadeira espiritualidade. Não é mortificando o corpo, controlando, né, tentando controlar as nossas sensações, que nós vamos conseguir um crescimento espiritual, né? Olha só, ele fala que essas coisas, elas se tornam inúteis depois de usadas. E eu estava assistindo a uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos sobre essa passagem. Ele explica essa coisa aqui, que elas se tornam inúteis depois de usadas. Ele citou o exemplo da comida, né? Ah, se a comida é boa, se a comida é ruim, tem aquelas questões do ritualismo, eu não vou comer a carne com sangue, a carne sem sangue. Depois que a gente come, ela deixa de ser comida, né? Então é isso que ele acredita que o apóstolo Paulo estaria sendo até irônico ao dizer isso. Não, depois que você comeu, a comida acabou. Não serve para mais nada. Ela já produziu o objetivo dela, que é alimentar o corpo. Então não tem por que ficar se pegando, eu vou comer ou não vou comer, né? Depois que elas são usadas, acabou. Ela perde a característica dela, perdeu. Não vai ter mais influência na vida, né? E mais, ele estava destacando que todas essas práticas, não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, são formas de autopromoção. São formas das pessoas fazerem
a demonstração pública de sua espiritualidade. Sabe aquela coisa assim, ó, eu sou tão santo, que eu não como isso, que eu não como aquilo, que eu não faço sexo, eu não vou em determinados lugares, eu não faço aquilo, né? Por quê? Porque eu sou tão santo que eu consegui me livrar dessas coisas, né? E não passa disso. Eu me lembro que me lembrei agora daquele ensino de Jesus que fala lá quando o publicano e o pecador foram orar. Vocês se lembram, né? Que o publicano chega lá e fala: Ah, Senhor, eu não sou como aquele ali, né? Que faz isso, que faz aquilo. Né? Eu dou o dízimo, né? Ele fez uma autoexaltação. E Jesus fala: ah, o que poderia ter acontecido de bom para ele já aconteceu com aquilo ali. Para Deus não tem valor nenhum, não é? A oração do pecador que vai lá, que se confessa, né, que é inútil, é impuro, não consegue fazer nada certo, esse saiu justificado diante de Deus. Aquele outro, ele simplesmente se valeu daquela glória momentânea que ele mesmo vislumbrou para ele, né? Eu sou melhor do que aquele. Ficou nisso, não passa disso. É a mesma coisa nessas práticas aqui pagãs, né? As pessoas acabam se impondo algumas obrigações que não lhes trazem benefício espiritual, exceto o de eles mesmos acreditarem na espiritualidade deles, né? E eu estava ouvindo, ainda nessa pregação do reverendo Augusto Nicodemos, ele estava falando eu não vou me lembrar agora do nome, de uma pessoa que inclusive escreveu um livro que ele fala que foi muito famoso sobre namoro, né, falando de como deve ser o namoro cristão, que não deve ter relação sexual antes do casamento, aquela coisa toda, e ele era um ferrenho defensor dessa prática, né, e criticava todos que não seguiam esses ensinamentos e que ele aplicava, e disse que recentemente esse mesmo autor do livro veio e ele se divorciou da esposa, pediu perdão por todos aqueles que ele teria ofendido com o livro dele, né, de como ele pegou pesado, e acabou se unindo aí a um movimento LGBTXYZ e outras coisas, né? Ou seja, as pessoas acabam se pegando muito a essas práticas como demonstração de uma espiritualidade. E quando, na verdade, isso é puro legalismo, né? Eu não estou dizendo que todos que façam isso estão errados, mas a gente não pode se apegar nessas práticas, né? Isso não traz crescimento espiritual. Não é através dessas práticas, dessa mortificação do corpo, que o Espírito Santo vai agir nas nossas vidas, né? E aí é que tá. Aí agora a gente entra, né? Quais são as verdadeiras características da espiritualidade bíblica? O que nós podemos aprender sobre isso com a Bíblia? Olha só, nós temos aqui na revista, na lição de hoje, três indicativos claros, né, de como se obter a verdadeira espiritualidade bíblica. Olha, ela fala, né, jamais estará divorciada ou fora da palavra, né? Jamais estará divorciada ou fora, né, da convivência no corpo de Cristo, né? E por fim, na plenitude do Espírito Santo. E como que isso se aplica nas nossas vidas, né? Essas três situações. Primeira coisa, né, é o conhecimento da palavra, né? Eu me lembro de uma vez conversando com o Ivan, marido da Penha, né, que a gente estava falando sobre as heresias. Todas, ou quase todas as heresias, elas surgem da própria Bíblia. Não que a Bíblia ensine heresias, mas pessoas despreparadas que não conhecem todas as Escrituras acabam pegando uma ou outra passagem, né, revelando desconhecimento da palavra de Deus e começam a ensinar, né, coisas erradas. Ou seja, conhecer as Escrituras, né, é a forma pela qual a gente vai conseguir
se relacionar bem com Deus, né? E afastar as formas erradas de se buscar essa espiritualidade, né? E assim a gente tem, né? Tempos de oração, jejuns, quebrantamentos e consagração, eles são bons, são corretos, mas desde que realizados pelos objetivos e formas corretas, né? E como que isso se dá? Com a orientação da palavra, né? Quer dizer, todas essas práticas, por mais corretas que sejam, mas se elas forem usadas ou estimuladas com razões erradas, por formas erradas, com ensinos errados, com objetivos equivocados, não vai trazer crescimento espiritual, né? É preciso conhecer a palavra. Olha só o que diz lá o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, de 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, ou seja, né, a gente tem que utilizá-la para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Ou seja, é o conhecimento da palavra que nos dá a base para a gente conseguir alcançar o crescimento espiritual. A gente não vai alcançar isso com essas práticas que estão sendo impostas ou ensinadas nos dias de hoje. A segunda coisa é, né, que a verdadeira espiritualidade jamais vai ser alcançada fora do corpo de Cristo. E por que é importante a gente dizer isso? Porque é muito comum, né, essas práticas ascetas, né, das pessoas quererem viver isoladas, delas se afastarem, delas se retirarem para o monte, delas irem para lugares escuros, desérticos, para lá se relacionar com Deus, né? O que a gente tem de ensino na palavra de Deus? Jesus, quando orou pelos seus filhos, ele orou pela unidade do seu povo, né? E não por seu isolamento, né? Em outro momento, Jesus nos disse que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Ou seja, não tem sentido, né, a luz ser escondida no alto do monte ou de trás do monte, né? A luz e o sal são para viver em sociedade, é para nós fazermos diferença na sociedade. Não é para vivermos isolados, né? Como se fosse possível eu sozinho obter um relacionamento produtivo e eficaz com Deus. É pela força do corpo de Cristo, né, a igreja, que a gente vai desenvolver a nossa espiritualidade. E até é uma questão lógica isso, né? A gente vai pensar, é dentro da igreja que a gente se auxilia mutuamente, ou deveria ser assim, não é? Um amparando o outro. É aquele ensino da brasa, né? Quando a gente tira lá a brasa do meio da fogueira, enquanto ela está lá no meio, ele se mantém quente, se mantém aceso. Você pega e retira essa brasa e coloca à parte, ela vai esfriar, ela vai se apagar, né? Então é esse o ensino, né? A verdadeira espiritualidade ela vai ser alcançada na vida coletiva, né? Na comunhão da igreja, né? Olha só, essa última frase aqui é interessante, né? Devemos exercitar o amor, a piedade, a compaixão e o perdão na igreja e na sociedade. Não precisamos de montes ou lugares isolados. É a partir desse exercício aqui de amor, de piedade, na convivência, né? E aí a convivência a gente tem que entender que não é só quando está tudo bem, não é? Principalmente quando está tudo errado, quando está tudo mal, né? É que surgem os momentos de maior crescimento. Quando está tudo bem, a gente tem a tendência até de relaxar na busca de um relacionamento com Deus, né? Essa pandemia aí não chamou a atenção de quantas pessoas para a necessidade de um maior relacionamento com Deus. Ainda que a gente pense que não só no nosso Deus, no Deus cristão, no Deus da Bíblia, no Deus verdadeiro, mas todas as pessoas, de alguma forma ou de outra, estão um pouco mais preocupadas,
né? Qualquer que seja o Deus que elas acreditem lá, elas estão falando mais em Deus, né? Então, esses momentos de dificuldade, quando a gente vive coletivamente, isso acaba refletindo no nosso crescimento espiritual. E por fim, né? Olha aqui, Jesus falando nessa passagem de João: eu já não estou mais no mundo, mas eles, né, os seus seguidores, estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um como nós, né? É Jesus pedindo a Deus proteção para os seus filhos, né, para que eles na vida comunitária, né, vivam como um, né, na unidade da igreja. Olha só, em João, mais à frente, né, no mesmo capítulo 17, lá nos versículos 21 a 23, Jesus pede, né, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E lá no versículo 23, né, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, né? E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como tens amado a mim. Ou seja, a igreja, né, a unidade da igreja, a coletividade, ela é um testemunho vivo, né, da própria obra de Jesus Cristo. Também, né, além da pregação individual, a própria igreja, a coletividade, a forma como nós vivemos aqui nessa demonstração, nesse exercício de amor, piedade, compaixão e perdão na igreja, nós estamos sendo testemunhos, né, dando testemunho da obra de Jesus, né? A passagem que eu falei lá, né, de ser sal da terra e luz do mundo, né, que nós temos que viver em sociedade sendo a luz, né, sendo o guia para eles. Por fim, né, que a verdadeira espiritualidade jamais pode ser alcançada, né, fora da plenitude do Espírito Santo, né? E como que a gente alcança essa plenitude do Espírito Santo, né? É se relacionando com Deus, não é pelas práticas ascetas, né? Não é mortificando o corpo, não é judiando o nosso corpo, não é vivendo isolados, não é deixando de comer isso, deixando de comer aquilo. É na vida diária de estudo da palavra, de comunhão com os membros, né, os irmãos da igreja, né, e na busca de uma comunhão com Deus por meio da oração, né? É assim que nós vamos alcançar a plenitude do Espírito Santo. Né, o próprio Espírito agindo na gente, a gente abrindo o coração para que ele vá, né, fazendo a transformação das nossas vidas, né? Jesus falou lá, né, que na oração nós devemos entrar no nosso quarto, lá, né, no escondido, no secreto, né? E o nosso Pai que nos vê em secreto vai nos dar aquilo que a gente precisa, inclusive, né, a transformação necessária por meio da ação do Espírito Santo. Então, olha só, concluindo, né, o verdadeiro espiritualismo não é fruto de um misticismo religioso distorcido, que preza pelo emocionalismo e pela experiência pessoal. Ou seja, não é buscando essas práticas sobrenaturais, né, ou então tentando uma forma individual de se relacionar com Deus que a gente vai conseguir elevar a nossa santificação, né? Ela resulta, né? Ela é fruto, ela é alcançada pelo estudo das Escrituras em oração, da comunhão com os santos e da plenitude do Espírito Santo. Ou seja, as duas primeiras, né, o estudo das Escrituras em oração e a comunhão com os santos, nos levam a alcançar a plenitude do Espírito Santo. É por essa forma que o Espírito Santo trabalha em nossas mentes, cérebros, né, coração, para que a gente cresça espiritualmente. E aqui a revista tem algumas aplicações que eu vou só mencionar para vocês para que a gente faça aí a nossa reflexão, né?
como nós temos desenvolvido a nossa espiritualidade? Né? A gente está preocupado com essas práticas, né? Ir orar nos montes, fazer o jejum dos 7 dias, aquelas outras coisas lá de mortificar o nosso corpo, ou a gente tem procurado viver na igreja, estudar a palavra e se relacionar com Deus por meio da oração? Né? As duas próximas perguntas têm a ver com isso, né? Temos buscado a Deus por meio da Bíblia, ou seja, nós temos procurado conhecer mais da palavra para que esses ensinos errados não nos arrebatem com eles, né? Temos vivido uma vida de oração diária e sabendo que é por meio da oração que nós falamos com Deus e Ele fala conosco, né? De uma forma mais íntima, né? Como a vivência na igreja local pode nos ajudar a desenvolver a nossa espiritualidade? Né? A gente tem que pensar nisso, né? Como que nós podemos aproveitar a nossa vivência na igreja, né, para a gente crescer espiritualmente? E se essa nossa busca, né, por crescer espiritualmente, como que ela se reflete na nossa santidade diante de Deus e diante das pessoas? Né? A gente consegue, perante as demais pessoas, ser luz do mundo e sal da terra, ou seja, né, nós conseguimos mostrar para eles o nível da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus. E, por fim, né, como podemos desenvolver a espiritualidade na vida moral, familiar, profissional e relacional? Né? Como que a gente pode aplicar todos esses ensinos nessas partes da nossa vida, né? Nessas instâncias da nossa vida? Na vida moral, na nossa vida na família, na nossa vida no trabalho e na nossa vida em sociedade, né? Como isso pode se refletir, né? A revista era isso que eu tinha preparado aqui para trazer para vocês. Se quiserem assistir aquele vídeo que eu falei do reverendo Augusto Nicodemos, ele vai demorar aí uns 7 a 8 minutos, eu posso passar aqui para vocês, né? Obviamente ele tem uma autoridade e uma capacidade de transmitir muito maior do que a minha, e em 7, 8 minutos ele consegue falar bastante coisa sobre isso, sobre essa passagem de Gálatas 2, 20 a 23. Eu já assisti o vídeo, a gente pode pôr na velocidade um pouquinho mais rápida que o normal, e em 7 ou 8 minutos a gente consegue assistir o vídeo e compreender tudo que ele está ensinando. Mas eu estou vendo aqui que já são 11h35, eu deixo por conta de vocês. Se quiserem, eu ponho na tela e a gente acompanha. Senão, Marcelo,